Apresentação do trabalho intitulado Crianças Negras Surdas. A literatura em Libras como ferramenta para a construção identitária e a aquisição da linguagem. Autores: Janaína Oliveira Caetano, Marineide da Silveira Chaves, Alexandro Lins Ramos, Suzete Araújo Oliveira Gomes e Helena Carla Castro. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a criança é entendida como um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Desse trecho do documento, destacamos a questão da construção identitária e o papel essencial da escola e das interações sociais nela estabelecidas nesse processo. Segundo Stuart Hall, as identidades são múltiplas e complexas, e quando observamos especificamente a identidade negra, verificamos que sua formação é geralmente dolorosa, como afirma Munanga, sobretudo porque estamos inseridos numa sociedade extremamente preconceituosa, na qual o corpo negro foi e é marcado pelo silenciamento, pela marginalização e pela subalternização de seus saberes, histórias e cultura. No intuito de reverter esse cenário e auxiliar as crianças negras no processo de construção de sua identidade, faz-se fundamental promover desde cedo o ensino das histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, pois o conhecimento e a valorização da sua história é o primeiro passo para o reconhecimento identitário de um povo. Quando falamos de crianças surdas na educação, precisamos refletir e compreender sobre o processo de aquisição de linguagem. O contexto no qual a criança surda está inserida pode ser um estímulo de linguagem ou uma aquisição tardia. As crianças que nascem em família com pais surdos têm mais facilidade de socialização e vocabulário, o que facilita a aprendizagem da escrita do português como segunda língua. O processo educacional e as possibilidades pedagógicas devem propiciar a formação de identidade, considerando os aspectos culturais da comunidade surda e a produção de materiais didáticos desempenham um papel fundamental nesse processo. Trouxemos aqui uma imagem de uma produção inclusiva, onde mostramos as características visuais dos personagens, além da visibilidade da criança surda com a língua de sinais. A produção de materiais didáticos e planejamento de aulas deve primar pelo uso da pedagogia visual, pois, segundo Lebedev, a criança surda deve ter a oportunidade de visualizar imagens que funcionam como um recurso capaz de promover a compreensão do texto, além de ter acesso à língua de sinais em suas fases de desenvolvimento. O ensino do português para crianças surdas está estruturado em estratégias como o uso de recursos visuais e pistas imagéticas. A literatura surda busca romper com os paradigmas da surdez e aponta para a aprendizagem do português, como segunda língua, com estratégias construídas considerando o conhecimento prévio de cada criança surda, sua cultura e realidade. Os textos dos materiais didáticos devem levar o aluno a uma leitura autônoma e eficaz, pois quanto maior a qualidade na distribuição dos recursos visuais, maior o potencial de leitura da criança surda. Outro fator importante no processo de ensino do português é o apoio da família, a rotina de leitura e o acesso a obras literárias. Na prática, o docente pode se basear nas fases de desenvolvimento da leitura. Com referência em Moraes e Cruz, temos 3 fases importantes para o desenvolvimento do português escrito como L2. Primeiro, a fase de pré-leitura, onde se destaca o contexto da leitura, que é o conhecimento prévio da criança surda. 2.
a fase de leitura, onde são exploradas por meio do diálogo, a interpretação e as principais partes da história. 3. A fase de produção textual, que no contexto da educação infantil pode ser explorada de maneira visual e gráfica, na concepção escrita, além de observar e identificar elementos próprios da cultura surda. Nesse sentido, tendo como foco as crianças negras surdas, nosso objetivo foi acessibilizar o livro de literatura infantil Dandara, a Guerreira de Palmares, que conta a história de Dandara, liderança feminina negra do Quilombo dos Palmares, com uma versão em Libras. A obra foi resultado de pesquisas desenvolvidas no curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense entre 2019 e 2021, e já contava com um projeto gráfico que utilizou ilustrações coloridas, bem definidas, legíveis e atrativas. Compreendendo o direito social e linguístico das pessoas surdas, a versão em Libras, acessada por meio de QR Code, foi realizada valorizando o tamanho da janela do tradutor de Libras, colocando o profissional em destaque e proporcionando uma melhor qualidade do material, por meio da tradução audiovisual da língua de sinais. Pensando nas pessoas com surdo-cegueira usuárias de Libras, optamos pelo fundo preto, o qual possibilita uma melhor visualização. Por fim, o desenvolvimento deste trabalho tem como perspectivas: primeiro, valorizar os feitos e a memória de Dandara dos Palmares. Segundo, contribuir para a construção da identidade étnico-racial das crianças negras surdas. Terceiro, colaborar para a inclusão da diversidade étnico-racial e linguística nas escolas. Quarto, difundir a pedagogia visual, utilizando-se a Libras como L1 e o português escrito como L2. E quinto, perceber a oferta da educação bilíngue como respeito linguístico às crianças surdas e promover sua aprendizagem através do visual espacial. Muito obrigada.